seja convosco. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre doutrina. Da onde vem a doutrina, o que que é a doutrina é bíblica, não é bíblica? Então nós vamos estar falando hoje sobre doutrina, que o eterno soberano criador do céu e da terra e tudo que há, nos dê sabedoria e inteligência para continuar aqui aprendendo cada dia mais. Obrigado, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês que faz parte aqui do meu canal, que faz parte da minha vida. Que Deus abençoe. É o pedido que faço em nome de Jesus. Vamos aqui então para o nosso, sem perda de tempo, para o nosso estudo aqui, né? O que é doutrina? Doutrina, o que é? O que é doutrina? No Novo Testamento, a palavra mais usada para doutrina é didache, no caso aí, né? Didache significa ensino, instruções, tratado e doutrina. Então, segundo o teólogo Claudionor Correia de Andrade, doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Doutrina, portanto, é o resultado de um ensino teológico adotado por uma denominação ou religião. Doutrina depende da doutrina. Se a doutrina for bíblica, ela vem da Bíblia. Se a doutrina for... hoje tem muitas crianças sendo doutrinadas aí no sistema. Então, a doutrina visa mudar a capacidade, a mudar o pensamento futuro profundamente de um ser humano. Por exemplo, você hoje é cristão. Por que que você é cristão? Porque seus pais, seus avós eram cristãos e você foi criado, você foi doutrinado a ser cristão. Por isso você é cristão. Você acredita, dentro de você está escrito isso. Eu sempre falo alguma coisa que às vezes uma criança, ela é como um papel em branco, um livro em branco, ou um caderno. Ali não tem nada escrito. Com o passar do tempo, vai se escrevendo, vai sendo escrito ali tudo o que essa pessoa vai ser no futuro. Por exemplo, uma pessoa que é nascida no berço islâmico, ele vai ter uma crença diferente. O que é nascido no budismo e no hinduísmo, até mesmo no judaísmo. As formas, ali vai se formando o caráter, vai se caracterizando dentro da pessoa, aquilo que é. Então hoje, o que eles estão fazendo hoje? Principalmente, eu creio que o Hamas, eu acho, no caso, o grupo terrorista, eles colocam nas escolas o ensinamento de odiar as pessoas. Odiar, ser um antissemitismo. Ao contrário, ser contra os judeus. Ser um anticristianismo. Odiar os cristãos. Então a criança já nasce adquirindo ódio. Um exemplo disso é quando nós era pequeno, vamos dizer assim, nossa mãe falava assim para nós: cuidado com o homem do saco, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente já crescia com um certo preconceito de alguma coisa. Então nós éramos doutrinados a isso. Então hoje o que o sistema, a ideologia hoje, os professores hoje, por exemplo, já têm umas matérias da ideologia para ensinar para a criança o que ela vai ser. Tem criança aí que não sabe se é homem ou se é mulher. Então, estão sendo doutrinados erroneamente. Então, a doutrina é algo que vem de um professor, que vem
de um tutor, porque até mesmo nossos pais são os primeiros professores. Eu sempre falo que o primeiro livro que os filhos aprendem a ler é os pais. O pai faz parte do primeiro livro. O pai, a mãe é o primeiro espelho do filho. Depois são os professores. E por último, tem muitos outros aí que vão pintando ao longo dos tempos. Os maus amigos, os amigos. Então, minha gente, veja só. Doutrina, portanto, é o resultado de um ensino teológico adotado por uma denominação ou religião. Ou, se é uma coisa, muitas vezes somos doutrinados dentro da igreja. Doutrinado e muitas vezes doutrinado errado. Quantas pessoas acreditam que vai morar no céu? A Bíblia não ensina isso. Quantas pessoas acreditam que Jesus ressuscitou no domingo? Quantas pessoas acreditam que lá na onde, quando Jesus nasceu na manjedoura, três reis magos veio visitar Jesus? Mentira, a Bíblia não cita ser três, não fala que é rei, e nem foi visitar Jesus lá na manjedoura. Tudo mentira. Então, as pessoas vão sendo doutrinadas, muitas vezes, em cima de mentira. Ah, dízimo, quem não dá o dízimo é ladrão. Viu? Mas nós não vamos falar sobre isso aqui. Nós estamos falando de doutrina. E isso que eu acabei de dizer, tudo faz parte de doutrina. Mas o que é doutrina? Se não algo que alguém impõe sobre a gente. A doutrina que vem da Bíblia, a verdadeira doutrina que vem da Bíblia, essas são regras para o nosso viver, regra que vem trazer melhora para a nossa vida, que vem trazer benefícios para a nossa vida. Não matarás. Pô, a gente não tem que viver matando ninguém, não furtarás, né? Ele não tem que estar pegando nada de ninguém, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, nada do próximo. Trabalhe, lute, busque. Todos nós temos a chance de ter alguma coisa, certo? Então, a gente tem que buscar isso. A doutrina da Bíblia, ela é fundamental para todas as questões. As outras doutrinas aí pode ser barela, pode ser blá blá blá. Então, logo, doutrina é o ato de ensinar, de doutrinar, ou seja, adestrar. Você adestra um cavalo, adestra um cachorro, adestra até um passarinho, e ele acaba repetindo, fazendo aquilo que você doutrinou ele a fazer. Assim os seres humanos também, principalmente os que não pensam, principalmente os que não têm o Espírito Santo de Deus, o dom de meditar, o dom de buscar no mundo espiritual, buscar verdade. Essas pessoas acabam se enchendo com coisas que não tem nada a ver. Então, logo, doutrina é o ato de ensinar, doutrinar, adestrar, por aí. Já o uso, que nós falamos no vídeo anterior, o uso faz parte da execução da doutrina. Da execução da doutrina. E o costume é o hábito de usar o que a doutrina ensinou. Então, às vezes, você está acostumado a usar, uso e costume. Você está acostumado a usar o que a doutrina ensina. Ou muitas vezes você não está acostumado a usar o que a doutrina ensina. Muitas vezes você usa, mas não tem costume o que a doutrina ensina. Muitas vezes você tem costume, mas não usa o que a doutrina ensina. Então,
existe uma grande diferença. Logo, a mesma pode ser boa doutrina, né? Ela pode ser boa, conforme eu já disse, ou má. Isso vai depender do legislador que criou a lei e também do doutrinador que aceitou a lei criada. Entenderam? O legislador cria a lei. O doutrinador, que é o professor, doutrina os alunos. E os alunos aceitam a doutrina ou não. Eles usam ou não. Eles acostumam a usar ou não. Certo? Então, doutrina de origem divina ou não. O costume é de origem humana. Eu coloquei aqui ou não. Porque o costume, o ser humano acostuma ou não acostuma. Tem vezes que a gente usa coisas que a gente nunca vai acostumar. Então a doutrina é divina, pois está baseada na inspiração da palavra, da inspirada palavra de Deus, a doutrina bíblica. Para uma ideia ser de doutrina bíblica, é preciso que ela esteja exposta por todo o texto sagrado. Nunca uma verdadeira doutrina é baseada em um texto isolado. A Igreja de Deus tem doutrina baseada em um único lugar. Não quero entrar nesse mérito. O costume é imposto por convenções humanas de maneira espontânea ou obrigatória, ou imposta. Sendo assim, o costume é humano. Há muitos que tentam achar texto bíblico para justificar a perpetuação de sua tradição, mas normalmente praticam a exegese, ou seja, dizem o que bem querem e tentam justificar na Bíblia aquilo que eles querem, que eles acreditam, o seu achismo, né? O teólogo Extra Costa, escrevendo sobre a exegese, disse: o intérprete está cônscio de que a interpretação por ele asseverada não está condizente com o texto, ou então está inconsciente quanto ao objetivo do autor ou do propósito da obra. Entretanto, voluntária ou involuntariamente, manipula o texto a fim de que sua loquacidade possa ser aceita como princípio escriturístico. Gente, é complicado o negócio. Viu aquele pastor lá que estava saindo com as irmãs, porque foi lá para aquele texto onde diz que pega a mulher do teu próximo, prostitua, coisa do tipo. Eu não vou entrar no mérito aqui. Aí o repórter foi lá e falou: viu, você engoliu a vírgula aqui. Você engoliu a vírgula aqui. Então tem pessoas que querem impor os seus usos, os seus costumes, e quer pautar isso dentro da Bíblia. Quer colocar isso dentro da Bíblia. Então, tentar justificar na Bíblia as tradições é uma tarefa que tem levado a muitas torções bíblicas. O melhor é reconhecê-la como humana mesmo. Certo? Então, use costume. Isso aí varia. Costume, dentro da sua casa você tem um costume. Muitas vezes você tem um uso. Muitas vezes você tem um linguajar, código, que você usa com a sua família. Você tem sinais que você usa com a sua família. É diferente, mas isso não é bíblico. Lá no fundo, se você quiser buscar, se você quiser procurar, você vai achar, mas você não vai ter como colocar isso como doutrina para a vida dos outros. Se você quiser usar a sua geladeira
em vez de ir na cozinha usar no quarto ou na sala, é um problema seu. Pode, mas você não tem que impor isso na vida dos outros. Ah, eu conheço aqui pessoas na minha cidade, na minha rua, que se vê uma mulher de calça comprida, para eles são tudo satânica. Ah, quando uma mulher está de vestidão, de saiona, nossa, é santa. É santa do pau oco. Mas consideram é o tipo de crente que só tem visão periférico. Nunca vê a pessoa por dentro, mas Deus sonda o coração, Deus sonda o rim, Deus sonda por dentro. Deus sabe as coisas. Mas as pessoas que vê perifericamente, muitas vezes ela não consegue olhar nem no espelho. Ela não consegue ver nem a vida dela. Tem uma vida podre e fica julgando os outros. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos relatar se doutrina pode ou não mudar. Certo? Se doutrina pode ou não mudar. Então, nós vamos estar falando isso no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Deixa seu joinha. E se você estiver passando aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, se inscreva. Acione o sininho para não perder o nosso próximo estudo. Os nossos próximos estudos. Que Deus abençoe e até breve, se o Senhor assim permitir.